Fala pessoal, Rodrigo Vilhena na área, mais uma notícia rápida aqui de política. Vamos tentar dar uma reagida aqui, ver o que a gente pode tirar de inteligente desse assunto aqui. A oposição finalmente começa a pedir o fim do foro privilegiado após essa confusão das investigações do Supremo Tribunal Federal. E para quem acha que só se refere ao Bolsonaro, está enganado, tá? Já houveram algumas investigações falsas, que a Polícia Federal apreendeu alguns equipamentos eletrônicos do chefe da oposição, Carlos Jordi, e por fim foi comprovado que não existia mérito na investigação e ficou por isso mesmo, né? O que está muito errado, se você entende um pouco de política, a noção que você tem quando você tem acesso a determinados equipamentos eletrônicos de troca de mensagens do líder da oposição, é você saber quais são os movimentos dessa oposição, o que está sendo dito, como está sendo articulado todas as por debaixo do pano, né, as artimanhas políticas e tudo mais. Então, que é muito perigoso, né, para a democracia em si. Então, você começa a ter um poder muito atuante de forma autoritária, que o Supremo Tribunal Federal tem apresentado isso, né? E o motivo pelo pedido do fim do foro privilegiado justamente é esse daí. Vamos ver o que o repórter da Metrópole traz pra gente. O líder da oposição se encontrou com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para discutir ações da Polícia Federal contra parlamentares. Quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Neila Guimarães. Boa tarde, Neila. Oi, Rafa, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Estamos de volta aqui ao Senado. Hoje teve reunião, então, da oposição, liderança da oposição aqui com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. O senador Rogério Marinho encabeçou essa reunião, também encabeçou a coletiva de imprensa. Depois dessa reunião, os líderes falaram aqui com a gente, com a imprensa, deixaram bem claro qual foi o motivo dessa reunião. Entre os senadores que estavam presentes, estava o senador Flávio Bolsonaro, o senador Carlos Portinho, o senador Hamilton Mourão, também o senador Girão. Todos eles falaram um pouquinho aqui com a gente, com a imprensa, a respeito do que foi tratado nessa reunião. O assunto foram superpoderes do Supremo Tribunal Federal e, principalmente, essas decisões do STF da Polícia Federal poder fazer busca e apreensão nos gabinetes dos parlamentares aqui na Câmara e aqui no Senado. Isso por conta, a gente lembra, das buscas e apreensões que aconteceram na semana passada no gabinete do deputado Ramagem e também por conta das buscas e apreensões que aconteceram no passado aqui na Câmara dos Deputados. A questão envolvendo o Ramagem, para quem não está sabendo, é porque tem um suposto envolvimento desse senhor por conta de toda essa investigação envolvendo o Bolsonaro, a família Bolsonaro em si, essa questão da possível ABIN paralela, né, vamos dizer assim, que está tudo muito estranho, já tem algumas informações de que faz sentido, de que parece que existem algumas informações de que realmente não está só cheirando mal, aconteceu alguma merda de verdade, e é desesperar, afinal de contas, eles são regados à paranoia, né? E tudo indica que o filho dele, um dos filhos do Bolsonaro, ele está envolvido até o pescoço com essa questão. Culpado sendo, tem que ser julgado e condenado, e é isso mesmo. Para mim, político não pode ter saidinha que nem bandido tem, nem bandido deveria ter, na verdade, né? Nosso presidente também deveria estar de onde ele nunca deveria ter saído, afinal de contas. O pessoal é assim, político, cara, achou o político é bandido, vai lá e prende e acabou, entendeu? E aí tem essa questão, né? E agora eles estão pedindo o fim do foro aí, por causa dessas questões aí, né? Agora, eles buscam, então, mudar esse tipo de determinação do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal. Também foi tratado a respeito de outras PECs e também a respeito dos superpoderes do STF, das determinações monocráticas. Eles foram perguntados sobre essas decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal e disseram que isso está nas mãos da Câmara dos Deputados, que isso deve ser tratado depois em uma reunião entre Senado e Câmara, que hoje eles conversaram basicamente a respeito dessas buscas e apreensões que foram feitas aqui nos gabinetes na Câmara dos Deputados, principalmente na liderança aqui da oposição da Câmara dos Deputados. Vale destacar que o senador Flávio Bolsonaro deixou bem claro aqui a respeito da operação que foi feita na casa de praia da família Bolsonaro nessa segunda-feira agora, que foi atrás, o alvo principal da Polícia Federal foi o vereador Carlos Bolsonaro, irmão dele, ele que disse que essa operação ela
foi em busca de todos os irmãos, de Carlos, de Flávio e de Eduardo, mas que essa operação ela está errada, que a Polícia Federal não deveria ter agido dessa forma, e todos os senadores que estavam aqui falaram a respeito das determinações do ministro Alexandre de Moraes, que ele não pode determinar e também julgar, que eles vieram falar sobre isso aqui com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco que não falou com a imprensa, ele não chegou nem a sair ali do gabinete para falar com a gente, e Flávio Bolsonaro que continuou falando. Rodrigo Pacheco parece que está com a corda no pescoço, né? Parece que ele não tem muita possibilidade de reação, parece, porque ele está em silêncio, aí ele dá algum sinal de reação, de que vai dizer alguma coisa, e acaba que ele não fala nada, ele não se coloca, não se opõe, não briga sobre a situação, né? A gente lembra que no ano passado, até trouxe um vídeo aqui no canal sobre isso, em que o Rodrigo Pacheco estava abrindo aquela proibição, possível proibição futura, né, sobre as decisões monocráticas. E para quem não sabe, o Supremo Tribunal Federal ele tem 11 ministros porque as decisões não podem ser monocráticas. É lógico que existem casos e casos que existe a prerrogativa para ser utilizada a decisão de tal forma. Assim a gente consegue reconhecer que já existia um vício de autoritarismo dentro das regras do Supremo. Afinal de contas, você tem 11 pessoas, mas só uma pode decidir por todas as 11, o que é um absurdo, né? Mas que no fim das contas acaba não fazendo muito sentido, porque depois de 20 anos você tem um sistema viciado com ministros do Supremo escolhidos por pessoas de um mesmo partido, que é o caso aqui do Brasil, né? Então acaba não tendo muito significado no fim das contas, né? E essa questão do foro privilegiado, eu até queria trazer aqui sobre a questão do significado do foro privilegiado, para quem não entende, entender um pouco mais, né? É importante ressaltar que o objetivo do foro privilegiado não é proteger a autoridade pública que ocupa essa função, mas sim proteger o cargo. A ideia é impedir que pessoas investigadas em determinados cargos públicos sejam perseguidos na justiça comum pela execução do seu trabalho. Então veja bem, é exatamente o que está acontecendo, só que no Supremo. A prerrogativa de foro privilegiado nunca foi utilizada por esse motivo, né? Sempre foi para proteger a autoridade pública. A gente sabe que no Brasil sempre foi assim. O problema é que agora o tiro entrou pela culatra, né? E infelizmente o judiciário já está viciado, e acredito que nem essa mudança vai ajudar em alguma coisa, né? Afinal de contas, os desembargadores, os juízes de comarcas menores do Supremo Tribunal Federal, eles acabam estando sujeitos às decisões do STF, e a gente vê, o STF ele tem agido como um administrador também da nação, como poder executivo, tem tomado decisões no lugar do Lula, que é o nosso presidente eleito, quer você queira, quer você goste ou não. Então, tudo isso está muito estranho, está muito negativo para a aparência do que é a democracia, e o Brasil está com a democracia em xeque, mais do que sempre esteve, né? Sempre esteve meio estranho, mas dessa vez está bem complicado. E então, não sei se o fim do foro privilegiado chegou no momento certo. Deveria ter chegado lá nos anos 2000, por volta lá do início. Infelizmente só está chegando agora porque foram pressionados a tal por conta dos abusos, dos excessos do Supremo. Ainda teve essa reunião com o Rodrigo Pacheco, escondida, vamos dizer assim, né? E o Rodrigo Pacheco nem se declarou, nem comentou nada sobre o assunto. Então é preocupante essa situação aí. Mas vamos acompanhando, vamos ver como é que é. Na minha opinião, está tudo muito estranho, para não dizer outras coisas. A gente está perdendo cada vez mais a nossa capacidade de república democrática, e a gente está se tornando alguma outra coisa. Afinal de contas, ser uma república democrática, no final das contas, nunca significou muita coisa, né? Afinal de contas, a Coreia do Norte tem no nome República Democrática da Coreia do Norte. Então, só para ter uma noção do que a gente pode estar correndo risco de acontecer aí. E autoritarismo de Supremo Tribunal Federal geralmente é o primeiro passo para a desmantelação da Casa do Povo, Senado e Câmara dos Deputados. Então, a gente está numa situação meio perigosa, bem mais perigosa. Agora é um perigo real, né, que a gente está correndo aí. Muita gente achou que a gente estava escolhendo certo esse novo presidente, não dizendo que o outro presidente seria uma boa escolha também, mas agora está tudo muito, muito estranho e muito perigoso. Mas vamos ver, vamos seguir as cenas dos próximos capítulos. Eu vou trazer aqui para vocês no canal, então já sabe, se inscreve aí porque eu vou trazer mais sobre esse conteúdo. Espero a ajuda de vocês aí, compartilhe com seus amigos e tudo. E é isso, dá aquela força, tamo junto, valeu!